Dantas Entrevista, oferecimento Caoa. Bem-vindo ao Mundo Prêmio, bem-vindo a Hyundai Caoa e Tatiana Maia Imóveis. Nesse sertão de miséria, de fome e escravidão, uma tá de manicure ou pintadeira de mão, com seu trabalho postiço, deu o maior ribuliço nas matutas do sertão. Esse salão de beleza encaicou com liberdade o botão da safadeza junto com o da vaidade. Gente de cabelo duro saiu feito poique-espinho. Gente de cabelo bom saiu com cabelo rim. Vi nega de capacete com os dedos dentro do moio. Vi pintamento de beiço, de cabelo e até de olho. Guaribação de bochecha para limpar a cara de jaca. Aparamento de unha, tiramento de nhaca. Barbeador de sovaco, vi tapador de buraco e disfarçador de ressaca. Vaqueiro fazendo unha foi minha grande surpresa. Sentou-se no meio das fêmeas, deixou de lado a macheza. Viúva do mesmo dia, se alegrou da tristeza e, para fugir do enterro, logo depois do enterro, foi para o salão de beleza. A fama da manicure desceu de sertão. Há 20 anos, Gessier Quirino defende sua poesia a golpes de declamações por todo o Brasil. Em mais uma passagem pelo Rio Grande do Norte, eu convidei o poeta para 2 dedos de prosa. Gessier, você está comemorando 2 décadas de carreira. Como você se define? Poeta, prosador, escritor? Eu me defino como poeta. O poeta Gessier Quirino, quando a gente se assina poeta, já abrange um pouco de tudo que eu faço isso, né? Porque até o olhar que a gente tem para determinados valores interiores é um olhar poético. A gente tem que descobrir nos detalhes o que há de poesia e que isso passa batido para muita gente. Depois que a gente descreve, o cara diz, não, mas como é que o camarada consegue observar isso numa bodega, né? Eu fiz o meu livro mais recente, chama-se Papel de Bodega. E a capa do livro Papel de Bodega é uma caderneta de fiados. E é os rabiscos, a conta do bodegueiro que faz as anotações dele lá. E tem um pouco de carne de charque, tem um pouco de querosene, de fumo, de queijo, de cerveja, cachaça. É aquele negócio ceboso, né? Mas aqui você olha com um olhar poético e passa para o capista. Então vem a fotografia, vem a luz, essa coisa toda. E vem o respeito que a gente dá a uma anotação de uma caderneta de fiado. Então, isso é um olhar poético. Então, quando eu me assino como poeta, já inclui o lado do escritor, o lado do contador de histórias, o lado do músico e o lado do poeta propriamente. Essa sua descrição da mercearia me lembra muito a bodega do meu avô, lá em Currais Novos, ele que é de Carnaúba dos Dantas, seu Bertoldo. E quando a sua família é de Currais Novos? Da região do Seridó, mas meu avô é de Carnaúba. Mas essa mercearia era em Currais Novos. Quando eu ouvi você descrevendo, contando esse caos da mercearia, me lembrou demais. Dessa forma... É cinematográfica, né? Dessa forma que você sente porta-voz do sentimento popular de muita gente? Eu passei a ter uma responsabilidade muito grande a respeito dessa minha escrita, que eu fazia uma coisa meio despretensiosa, sabe? Meio de brincadeira. Como diziam os boêmios dos anos 60, eu fazia a poesia para tomar cachaça mesmo, não era para outra coisa. Só que no meu caso eu não sou cachaceiro, mas eu fazia por prazer. E as edições Recife, as edições Bagaço, aliás, elas são de Recife. E eles publicaram o meu livro em 96. E lá em Recife há uma efervescência cultural importante para esses valores. Coisa que em outros lugares é uma coisa mais dirigida, quando é pelo ensino, quando são artistas que fazem isso. Mas em Recife, de uma forma geral, as pessoas têm isso do meio da rua, tem com a arquitetura, tem com a história, com o espírito de independência, que o pernambucano tem muito isso, e tem com relação aos valores. Então, eu vi discussões
filosóficas a respeito do que eu faço, que eu me assustei. Eu digo, rapaz, vou deixar de fazer poesia. Porque o pessoal dizendo, o poeta neste momento estava fazendo uma reflexão sobre o lado social do matuto nessa situação. Se eu fiz porra nenhuma, como eu estava fazendo poesia com uma agulha garranchenta. Sem pretensão. Sem pretensão, meio de brincadeira, banda voou. Então, aí eu percebi que as pessoas levam a sério essa, sabe? Isso aqui tem que ser preservado, isso aqui tem que ser levado para a sala de aula. Aí eu comecei a me assustar, mas ao mesmo tempo fiquei feliz, porque é aquela questão de fechar o firo. Eu pesquiso no campo, transformo isso em palavra, emociono algumas plateias em pequenos recitais, e isso vai para a sala de aula, vai para discussões de pessoas importantes, pessoas formadoras de opinião. Então isso para mim foi importantíssimo, apesar da responsabilidade ter aumentado. Você costuma dizer que é um cara tímido, né? O que foi que lhe soltou? Eu ainda permaneço, eu sou uma pessoa extremamente retraída, sabe? Eu tenho uma reserva muito grande em ambiente, mesmo lá na minha cidade, eu moro numa cidade do interior, e eu sou um animal doméstico, eu sou de dentro de casa. E isso é uma característica muito da gente que se debruça em cima de escritas, dessa coisa toda. Tem muito artista que é assim, artista desenhista, tem outros que até que são poetas, essa coisa toda, que ele é muito reservado no momento de conceber, mas muitas vezes ele tem, na extensão do trabalho dele, tem uma boemia, que isso era muito presente nos anos 50, 60, né? Que os poetas, os artistas, eles praticamente morriam da tuberculose causada pela boemia, não é verdade? E tem muitos poetas que são assim também, mas Você é um boêmio? Não, eu sou um prestador de atenção de tudo no mundo, inclusive da boemia. Ou seja, se eu estiver num ambiente festivo da boemia, eu vou ver o que é que tem de risível, o que é que tem de causo e o que é que tem de poético ali. Então, dali eu vou tirar algum elemento, entendeu? Mas me soltar na boemia é uma questão mesmo de temperamento e talvez até da própria timidez. Você é um arquiteto de formação. Quando é que você se descobriu poeta? Antes do arquiteto. Na verdade, o poeta nasceu um pouco depois do declamador. Eu sempre fui de declamar, sabe? De prestar atenção e ter um lado auditivo importante. Desde pequeno, eu ouvia muito a Rádio Borborema de Campina Grande. A rádio, você sabe que ela tem essa magia de provocar no ouvinte o lado imaginativo. Verdade. Diferentemente da televisão. A televisão já entrega o pacote pronto, ou seja, né? Então não lhe dá a emoção de você imaginar, de criar. E essa coisa da televisão, de entregar o pacote pronto, muitas vezes eles exageram. Na mesmice, tira pela novela, né? A novela faz aquelas coisas que a gente já espera. O namorado não pode casar com uma menina porque a menina é irmã dele. Isso eu vejo isso desde os anos 60. Não é verdade? Mas, no entanto, é uma coisa que dá ibope, e o que dá ibope é o que se faz, né? E o rádio faz muita coisa que dá ibope, mas o rádio, ele provoca a imaginação. Você está me lembrando de uma história. Teve uma novela, tanto no rádio como na televisão, o mesmo nome, Direito de Nascer. Direito de Nascer, de Mamãe Dolores. Agora, eu tenho certeza que Direito de Nascer no rádio estimulou mais a imaginação das pessoas. Exatamente, exatamente, né? Mamãe Dolores, Albertinho Limonta, né? Tinha Maria, não me lembro o nome da noiva de Albertinho Limonta. Eu não lembro de tantos personagens, não, porque no caso da novela, no rádio eu acho que não era nem nascido. Mas eu vi as duas. Então, eu sou discípulo da Rádio Borborema de Campina Grande. E Campina Grande, na minha adolescência, ela tinha um poder de agregação de muitos artistas, nessa área principalmente, que era Jacques do Pandeiro, que era Lino Julião, que é daqui do Rio Grande do Norte, né? Timbaúba dos Batistas, né? Então vinha Lino Julião, Jacques do Pandeiro, Marinês, que é de Ferreiro, Luiz Gonzaga, Genival Lacerda, enfim, Ari Toledo. E tinha o Coronel Lugero. O Coronel Lugero fazia o lado teatral humorístico, que era brincadeira, uma brincadeira ingênua, essa coisa toda, mas muito engraçada.
E isso tudo a gente faz brincando, faz lavando roupa, faz tudo, porque o rádio tem essa característica. O rádio, o roceiro, ele está lá num lerão plantando batata e tem um radinho pendurado ali naquele juazeiro ali. E apesar do sol, apesar do castigo, apesar da enxada, essa coisa toda, o rádio se faz presente no dia a dia dele, né? Então, eu mesmo brincando ali, mamãe, menino, vai encerar a casa, eu estou encerando a casa, e estava ouvindo lá, cantando meu forró, vem na lembrança do meu tempo de criança que me faz chorar. Mas é cantando meu forró, vem na lembrança do meu tempo de criança que me faz chorar. Ó linda flor, linda morena, Campina Grande, minha borborema. Ó linda flor, linda morena, Campina Grande, minha borborema. Então, ao traquejo de quem? De Jacques do Pandeiro, que é o professor de gerações como Chico Buarque, como Edu Lobo, como Gilberto Gil, Tom Zé, que é o grande mestre do malabarismo vocal brasileiro. E essa influência musical de Jacques do Pandeiro e outros também influenciou o G.C. Quirino, compositor? Também. Ele influencia já no lado regionalista, né, porque a música dele é toda regional, e no lado humorístico, porque essas músicas tinham muito de briga, né? Cabo Tenor é o maior inspetor de quarteirão, mas o cabo era disposto, danado, bem considerado no seu batalhão, amigo do praça, do subtenente, de toda a patente de quinto galão. Aí pronto, aí tinha briga. Pura poesia. Isso. Pura poesia. E outra briga de gafieira, de não sei o quê, né? A briga é aquela que tem lá, é a mulher do Aníbal com Zé do Anza, né? E o duplo sentido também. O duplo sentido, né? Que tinha muito isso, que era justamente ali no Julião tinha umas coisas assim, Zé Gonçalves. Então isso tudo era um ambiente que nós, essa geração dos anos 60, 66, 69, tinha influência, diferentemente de hoje, que gerações já há bastante tempo, já de 30 anos para cá, que são gerações com hormônios em alta, né? Vendo as calcinhas pretas e os rebolados, e o elemento poético, o elemento regionalista, o elemento musical, o elemento mesmo de malabarismo vocal, zero, e até mesmo instrumental, né? Melódico. Você falou na questão da música, mas quem influenciou a tua poesia? A minha poesia, eu tenho um lado doméstico, que é de Seu Quirino, papai. Papai é poeta, e agora é um poeta circunspecto, né? A poesia do papai é uma poesia erudita e tal. E eu, com meu pé no mato, eu fui pelo lado de Zé Laurentino. Zé Laurentino era um poeta da cidade de Puxinanã, que junto de Campina Grande. E Zé Laurentino tinha umas coisas engraçadas. E os poemas engraçados, para mim, passou a ser uma ferramenta importante de defesa em sala de aula. Da minha timidez. Sim, da timidez. Porque eu trabalhava durante o dia, desde os 14 anos que eu trabalhava. Então eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Então, para quem estuda à noite, a faixa etária é muito desigual. Então, chegava em sala de aula aqueles vendedores de enciclopédia, vendedor de produto farmacêutico. Tá entendendo? Tinha gente que ia para a sala da aula com um revólver desse tamanho dentro da bolsa, normal, que isso é a coisa mais natural do mundo. E quando tinha uma briga lá, o cara botava um revólver assim na casa, fale! Aí pronto, aí vinha a turma do deixa disso, e eu com meus 14, 15 anos. Então, o meu traquejo para esse universo não era suficiente. Mas quando chegava um papelzinho de sacanagem, aí pronto, aí o mais sacana da aula, ele não conseguia bater GCzinho. Porque eu dava um molho quiriniano, que eu digo isso hoje, né? Eu dava um molho quiriniano e teatralizava aquilo. Então os mais velhos faziam, silêncio aí, você vai contar a história. Então eu notava que aquilo era uma arma importante e passei a exercitar essa arma. Então eu dizia coisa dos outros, que era coisa de piada, coisa de causa, essa coisa toda, e depois eu mesmo fazia alguma coisa, sabe? Aí é que entram as invencionistas. A invencionista, que era uma coisa quase que não é tão autoral, porque era assim como uma paródia. Porque tinha, por exemplo, A Chegada de Lampião do Inferno, que era uma cantoria que Ari Toledo fazia. Um caba de lampião, de nome pilão deitado, que chegou lá no inferno num certo passado.
morreu 600 diabos, morreu tanto cão queimado que dá gosto em até contar. Então mostrava Lampião quando chegou no inverno, né? Aí eu pegava um menino da sala de aula, botava um apelido no menino, pegou cura de tempero num certo tempo passado, tempero não achou fina, e agora em Campinas só dá putinho trocado. Aí com essa zona, é por conta da cachorrada. Que se você for fazer poesia, não, peraí que eu vou fazer uma poesia, você leva uma vaia, leva dedada, tá entendendo? Hoje chamam bullying, né? Hoje é bullying, né? Mas você levava a dedada, é a tradicional dedada. Quando não, uma tapa na cabeça tapa para na calar. cabeça, para deixar de ser besta, tá entendendo? Então a gente tinha que ter um certo traquejo para conviver dentro de um território hostil, porque o território era hostil. As cartas do Seridó. GC, na literatura regional, você cita duas referências aqui no Rio Grande do Norte, Ney Leandro de Castro e Paulo Bezerra de Acari. Por que você cita esses autores? Ney Leandro é Neil, né? Ney Leandro de Castro. Eu conheci Ney Leandro de Castro através já de outros amigos meus que são escritores, Luiz Berto lá de Recife e outros amigos aqui da Paraíba. E eu vi, através do trabalho de Ney Leandro, e soube do passado dele no meio literário, artístico, vinculado ao pessoal do Pasquim e tudo mais. E a gente vê uma originalidade que é pouco vista, até eu encontrar o Ojuara. As pelejas de Ojuara. Ojuara. As pelejas de Ojuara, né? Então eu já me tornei amigo dele, amigo de infância, apesar de eu não conhecê-lo pessoalmente. Mas a gente vê o diferencial de uma pessoa que valoriza os detalhes, os mínimos detalhes, né? Você passar por cima de tudo, que todos os detalhes eles são importantíssimos. Paulo Balá eu já conheci de outra forma. Paulo Balá ele me presenteou com um livro dele, que são as cartas do Sertão do Seridó. E eu encontrei na escrita de Paulo Balá uma escrita única. Eu acho que não há ninguém que escreva como ele, com uma escrita medieval, digamos assim. Assim, muito parecido, a Elomar Figueira faz alguma coisa, só que a Elomar Figueira veio fazer agora, há pouco tempo, um trabalho literário. E Paulo Balá, ele faz esse resgate com a carta. Então, escrever carta é uma das coisas mais sublimes que o ser humano pode fazer. Também fora de moda hoje em dia, desses tempos de e-mail. Exatamente, do telefone celular, dessa coisa toda. E Paulo resgata isso. Ele resgata a carta e resgata o elemento que ele descreve na carta. Ele descreve uma cerca de vara. Ele descreve como se faz, como se usa um ferro de engomar antigo, né? Como se descarta que não existe mais aboio sentido, né? Então, ele foi buscar uma coisa que ele fazia despretensiosamente também, que uma pessoa que também nunca teve assim, esse objetivo de se tornar um escritor, e ele fazia de forma quase que caseira para o jornalista Ivone. E, enfim, eu descobri no livro de Paulo também essa intimidade com o nosso linguajar. E ir em busca dessas pessoas que traquejam com as palavras são aulas para mim, no meu caso, que eu vou em busca dessas palavras traquejadas. São fontes onde são você fontes bebe. de pesquisa, né? Então, eu vou inventar minhas palavras, eu vou inventar minhas histórias, vou em busca de alguns elementos e, de repente, eu encontro um arsenal desse. Depois de Paulo, curiosamente, eu vim saber que o sertanista Oswaldo Lamartine, né? Oswaldo Lamartine. É primo de Paulo Balá. Oswaldo Lamartine eu já conhecia, que é um monstro sagrado, onde tem uma reserva da nossa memória sertaneja, do nosso semiárido, né? Ele trabalha isso de forma pedagógica, né? E essas pessoas nos fazem
nos conduz a fazer uma poesia com respeito às nossas tradições, com respeito do que há mais importante no nosso semiárido, no nosso Nordeste, que é a nossa natureza, o nosso homem simples, o nosso doutor de pé no chão. Me fale dos seus livros. Eu comecei a publicar em 1996, a convite das Edições Bagaço. Nunca tive intenção nenhuma de publicar, nunca tive. Me perguntaram, inclusive o próprio editor me perguntou, GC, porque eles me viram fazer um recital. E no ato declamatório as pessoas se envolvem muito, né? Isso eu acredito até, o Mário Hélio, que foi um jornalista do Jornal do Comércio de Recife, que ele é uma pessoa assim, muito cuidadosa na forma de fazer a crítica literária dele, ele disse que a minha poesia se sustenta muito no recital, né, e menos na escrita. E isso é verdade. Se eu não fosse um declamador, se eu não fosse um contador de história e meus livros estivessem aí nas prateleiras da livraria, talvez eles estivessem só na prateleira das livrarias. Eu fiz Paisagem Interior em 96, fiz Agrura de Lata d'Água em 98. Esses dois foram livros que não tiveram os CDs. Quando foi em 2001, as pessoas diziam, GC, a gente vai assistir seus recitais, a gente fica encantada, tinha gente que chorava. Esse poema, Vou-me embora para o passado, tem gente que vê as águas derramando. Dependendo da plateia, eu posso chegar aqui e dizer, vou-me embora para o passado, lá sou amigo do rei, lá tem coisas daqui, ó. Roy Rogers, Buck Jones, Rock Lane, Doris Day, vou-me embora para o passado. Vou-me embora para o passado porque lá é outro astral. Lá tem carros Vermaguete, Jeep Willys, Maverick, tem Gordini, tem Buick, tem Candango e tem Rural. Lá dançarei twist, o Ligule, iê. Lá é uma brasa, mora, só você vendo pra crer. Eu faço um Vou-me embora do passado, que é um poema despojado do ponto de vista do desprendimento de você falar de coisas que quando bate na sua memória você ri, você acha engraçado. Você quando olha, você rapaz, do Conga, né? Quando você fala da brilhantina Glostória e não sei o que, a pessoa ri. Então é um poema engraçado. Ele é uma paródia de um poema de Manuel Bandeira, Vou-me embora para Pazárgada, né? Lá sou amigo do rei. Então eu entro num território, quando você fez essa pergunta, eu me esqueci até de complementar, eu entro num território solene com escritores, com poetas festejados, essa coisa toda. Então eu entro assim, sabe, a GC Quirino, um poeta matuto, eu faço questão até de que digam isso. Poeta matuto, vai contar aqui. Poeta matuto, o cara pensa que o cara chega lá vai fazer, né, jocosidade. Então eu vou em busca dessas coisas e quando eu coloco Vamos embora para o passado, aqueles senhores, sabe, aquelas senhorinhas, eles vão se encantando. Então eu entro, assim, muitas vezes com algum senão, por conta da assinatura. Vai chegar um poeta matuto da Paraíba e depois saio abraçado como compadre. Então, ser compadre de um escritor de renome, então depois ele faz uma crônica qualquer e já deixa o meu trabalho com uma boa vizinhança. Então teve um deles que disse assim, GC, a sua poesia é muito bem posta. Eu digo, eu não sei quem pôs, mas que ela consegue ser bem posta não é por outra coisa, é malabarismo que a gente tem que fazer, igual aos que eu fazia na sala de aula para não levar a dedada. E o Bolero de Isabel? O Bolero de Isabel. O Bolero de Isabel foi uma das canções, eu tenho várias canções, inúmeras, e o Bolero de Isabel, ele foi a primeira canção em que praticamente eu participei como intérprete, porque eu sempre tive muita reserva assim, de cantar. Eu vou cantar, não, eu prefiro declamar, para não dar aquela margem assim, bom, se ele é um cantor sofrível, o cara mete o pau no cantor, né? Mas se você disser, rapaz, esse declama ruim, eu disse, rapaz, eu vou declamar de novo, para você ver se houve algum problema. Aí pronto, agora no cantar eu tinha essa reserva. Eu disse, rapaz, não gosto de cantar não. Mas Maciel Melo, que é o Caboclo Sonhador, o Maciel é muito meu amigo, frequenta a minha casa. Aí Maciel disse assim, GC, por que tu não canta o Bolero de Isabel? Eu disse, vamos cantar nós dois? Aí vamos. Aí pronto, aí tu começou. É um nó dado por São Pedro e Maciel. Então eu fiquei usando Maciel como muleta
Porque todo mundo bota Maciel num patamar importante da musicalidade nordestina, né? E eu estou junto com ele. A música é minha. Não é dele, é minha 100%. É letra minha e música minha. Se fosse uma parceria, eu ainda saía me lascando. Porque ele terminava perdendo a autoria, né? A música de Maciel, eu acaba esquecendo. Queria só um trechinho para o nosso telespectador lembrar. O Bolero de quem já Isabel, conhece. o Bolero de Isabel, ele tem uma métrica totalmente quiriniana, porque tem coisas que quando eu faço passa a ser uma assinatura minha, uma esteira. Então eu digo, quer ver o bom é o aguado quando leva açúcar? Ele é longo. Quer ver o bom é o aguado quando leva açúcar? É ver a cuca açucarada no beijo roubado. Então eu faço uma rima interna. Cuca, açúcar. Então a última palavra daqui vai rimar com a primeira de cá. Isso vale para a música todinha. Eu digo, quer ver o bom é o aguado quando leva açúcar, é ter a cuca açucarada num beijo roubado, é o pecado confessado com padre sereno, levar sereno num terreiro bem enluarado, é o pinicado do chuvisco no chão pinicando, ficar bestando com o inverno bem arrelampado, é o recado da cabocla um beijo mandando, tá namorando a cabocla do recado, é um nodado por São Pedro, e arrochado por São Cosme e Damião. É uma paixão, é tentação, é um repente, igual ao quente do miolo do vulcão. Quer ver desejo, é o desejo, tando desejando, a lua olhando esse amor na brecha do telhado, é o recado do matuto, um beijo mandado. Aí, por aí vai. Olha, parabéns pelos 20 anos de carreira como poeta, prosador, quando você encarou essa sua carreira artística. Parabéns e vida longa na GCE Quirino. Agradeço, dizer da alegria, do reconhecimento, né, de ter por parte do público, por parte de vocês, por parte de todos, essa simpatia. E eu costumo fazer até uma brincadeirazinha, assim com o meu nome. Eu digo, em linguagem de igreja, quem chama o povo é o sino. E na linguagem brejeira, caririzeira e sertaneja, é com GCE Quirino. Valeu, muito obrigado. Vou-me embora para o passado para não viver sufocado, para não morrer poluído, para não morar enjaulado. Lá não se vê violência, nem droga, nem tanto mal. Não se vê tanto barulho, nem asfalto, nem entulho. No passado é outro astral. Se eu tiver qualquer saudade, escreverei para o presente. E quando eu estiver cansado da jornada do batente, terei uma cama patente, daquela do selo azul, num quarto calmo e seguro, onde lá descansarei. Lá sou amigo do rei, lá tem muito mais futuro, vou-me embora pro passado. Diógenes Dantas Entrevista, oferecimento Caoa. Bem-vindo ao Mundo Prêmio, bem-vindo a Hyundai Caoa e Tatiana Maia Imóveis.